E vamos falar de mercado financeiro, que abre a semana com um comportamento muito positivo. O dólar agora recua 0,85, cotação de venda do comercial um pouco abaixo dos R$ 5,08, até reduziu um pouco a queda. Bolsa ainda com movimento positivo, mas estamos em contato para falar sobre isso com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Oi, Denise. Alô, pessoal. Bem, Álvaro, o mercado tem tido até algumas oscilações, a Bolsa sobe 0,27, está agora abaixo dos 130 mil pontos, não está segurando, né? Ela vem uma certa resistência aí nessa faixa, depois de alguns recordes aí sucessivos. Agora, Álvaro, a semana é de expectativa aí em relação a juros aqui do Brasil, no exterior, e o mercado animado. Como é que você vê esse cenário? Olha só, Denise, a semana é absolutamente complicada, porque além das reuniões do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro, temos uma sucessão de indicadores de conjuntura, sai uma bateria de dados da China também, e isso certamente vai deixar os mercados voláteis e vai mexer com os mercados que, ao longo das semanas, já tinham passado uma fase de acumulação, tanto no mercado americano, quanto no mercado local, aí nessa faixa dos 129, 130 pontos. Mas o foco dos investidores está certamente na decisão do FED. Quanto à decisão, acho que não temos dúvida, ele não vai provavelmente mexer na política monetária que está colocada, mas é muito importante o comunicado do FED e também a coletiva do presidente Jerome Powell depois desse comunicado. Vamos ter que olhar com muito detalhe, com lupa até, o que ele vai falar sobre inflação, sobre taxa de juros, a expectativa futura, sobre a redução das compras de ativos e principalmente a taxa de desemprego, que é uma outra variável americana importante para ser olhada. Isso tudo com uma economia já mostrando claramente que está em expansão e que deve ter uma expansão maior no segundo semestre. Então, a discussão sobre retirada de estímulos fiscais no Banco Central americano é uma discussão que está em bom tempo. Não que vai acontecer agora, aumentos de taxa de juros só são estimados lá para o final de 2022 e muito provavelmente 2023, portanto ainda tem um tempo. E aqui também nós vamos ter que olhar se o Banco Central vai... no que diz respeito à taxa Selic, já existe um quase consenso absoluto de que vai aumentar amanhã não, quarta-feira, desculpe, 0,75. Mas vamos ter que olhar no comunicado e nas falas seguintes se ele vai deixar claro, como deixou na última reunião, mais 0,75%, antecipando o que ia acontecer, o que vai acontecer na quarta-feira, e também se ele vai tirar aquela frase da ata de normalização parcial e vai começar a lidar com uma taxa de juros neutra. E também é muito importante ver o que ele pensa sobre a questão fiscal, sobre reformas e sobre o desemprego também, que, claro, acaba afetando toda a política econômica do governo. Então, muita atenção nos comunicados e também nas falas dos presidentes após as reuniões, porque isso é que vai acabar determinando qual é o comportamento de curto e médio prazo dos mercados, Denise. Porque os bancos centrais, eles meio que preparam o terreno para qualquer mudança maior, né? As políticas são definidas com base em vários indicadores, avaliação de cenário, e isso pode balizar a expectativa dos mercados em relação a vários aspectos. O próprio comportamento de inflação, a gente vê os bancos centrais aí com uma tendência de considerar como temporárias as pressões inflacionárias que estão sendo mais duradouras do que se esperava, né? Não estão sendo tão temporárias assim. No caso dos Estados Unidos, tem essa preocupação também com o mercado de trabalho, já que no Brasil o foco mesmo do Banco Central seria a inflação, mas a gente viu que ele segurou os juros baixos de um patamar aí do piso histórico, o máximo que deu, né? Exatamente. Nos Estados Unidos você ainda tem uma certa antecipação, porque os membros que integram o FONC, o Comitê de Política Monetária, mandam os DOTs, que é como a gente chama, os gráficos das expectativas deles. Então,
já vai ter um outro dado para ser avaliado. Aqui, certamente, nós temos não só a inflação, que mostra sinais de que pode ficar perigosamente acima da banda de variação da meta, mas também muito por conta da crise hídrica, que vai fazer também os seus estragos um pouco mais para frente no que diz respeito à tarifa de energia. Já se fala numa tarifa ainda mais alta que a bandeira vermelha 2, que é a mais alta que nós temos hoje. Então, tem um quadro aí de pressão inflacionária. No que diz respeito aos Estados Unidos, eu tendo a acreditar que elas são realmente mais transitórias do que no comparativo aqui. Muito desequilíbrio no fornecimento de insumos para a indústria, principalmente semicondutores. Aqui nós temos não só o efeito hídrico, mas tem o efeito da taxa cambial, e nesse momento é favorável, porque a gente sai de uma taxa cambial de 5,80 e vamos para uma taxa cambial liberando os 5 reais, mas, de qualquer forma, muita atenção com as expectativas de inflação e com o que vai ser feito em termos de política econômica, de aumento de prazo de auxílio emergencial. O ministro da Economia falou hoje mais 3 meses, e tudo isso batendo de frente com o quadro fiscal, que já é um quadro complicado, apesar de ter, com a alta do PIB, melhorado um pouco outros indicadores, como relação à dívida PIB, tem coisas do gênero. Até pela alta da inflação também, né? A alta da inflação também colabora para melhorar as contas. Com certeza, com certeza. Esse é um fato que acontece. E a própria alta do PIB e da inflação traz um carregamento mais complicado também para o ano de 2022, porque aí a gente passa a ter um carregamento que hoje é positivo do PIB de 2021, amanhã, em 2022, passa a ser negativo também. Então, a gente fazer o balanceamento de tudo isso para tentar projetar qual é a expectativa dos mercados, principalmente os mercados de renda variável, e o que vai acontecer com a taxa de juros dos títulos pós e pré-fixados, né, Denise? E a gente vê o mercado aí animado também com essas projeções melhores quanto ao crescimento da economia neste ano. Você falou que tem um carregamento diferente para o ano que vem, por isso até se cortou a projeção de expansão da economia no ano que vem, mas o mercado está vivendo muito agora, né? O que se pode esperar para este ano, depois da retração do ano passado. E além disso, muita rotação de ativos, né? Muita troca de posição nas carteiras, porque algumas ações já foram muito na frente, outras ficaram para trás. Por exemplo, eu cito o setor bancário, que ficou um pouco para trás em relação a outros setores de atividade, principalmente o setor de commodities, e na hora que você mexe com o câmbio para baixo, afeta negativamente o setor de commodities, principalmente papel, celulose, minérios nem tanto, porque anda muito demandado e vai ser cada vez mais demandado pelos planos de infraestrutura que todos os países vão tentar fazer ou vão tentar aprovar. Os Estados Unidos têm um pouquinho de dúvidas de quanto vai ser esse pacote, esse plano de infraestrutura, mas, na verdade, tem que olhar tudo isso e olhar mais ainda. As empresas que estavam muito endividadas em dólares passam, em moeda forte, de uma forma geral, passam a ser talvez um pouco mais atraente ou menos arriscada por conta de um dólar mais baixo. Então, vamos ter que balancear tudo isso, mais a inflação, mais o lado político, que é muito complicado, que temos já eleições praticamente abertas para 2022, com uma antecipação quase que absurda, mas é isso que a gente vai ter que conviver. Então, acho que a palavra-chave é volatilidade e muita atenção nas variáveis que vão sendo anunciadas, que vão sendo mostradas para a economia brasileira. E de qualquer modo, os bancos centrais têm que lidar com todos esses fatores, né? Daí essa expectativa, a leitura que eles vão fazer, inclusive no caso do Brasil, quando você fala do quadro político, antecipação de eleições, o Banco Central tem que projetar lá na frente, para o ano que vem, qual pode ser o possível impacto sobre inflação, mercado financeiro, para ele manter a situação relativamente sob controle, né?
Em todas as declarações que a gente vê de presidentes de bancos centrais importantes, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, Fed, americano, enfim, todos os bancos centrais falam sempre nas incertezas, né? E ainda tem a incerteza com a variante Delta do Covid, que hoje mesmo postergou a abertura maior da economia do Reino Unido por mais 4 semanas, ou seja, nós vamos até o dia 19 de julho com a economia do Reino Unido, que estava flexibilizando, que estava abrindo um pouco mais restrita, exatamente por conta dessas variantes do Covid-19. Perfeito. Nós ouvimos o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, muito obrigado. Uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde a todos.